jornada da alma brasileira, a terceira jornada do Departamento de Estudo e Pesquisa da Alma Brasileira, da Associação Junguiana do Brasil. Sejam bem-vindos todos. Muito bom poder contar com vocês. Estaremos aqui, vários de nós, né, do Departamento da Alma Brasileira, revezadamente em contato com vocês. E o chat aí pode nos dar um pouco a impressão de quem está por aí, do que vocês estão ouvindo, de como das impressões de vocês sobre tudo isso. E embora a gente tenha aqui um programa de apresentação para vocês, né? Hoje é o primeiro dia dessa jornada, então nós temos aqui um programa sintético, mas um programa de apresentação para vocês dessa jornada, do contexto dessa jornada, de onde que ela sai, e de que questões, né, e de que movimentos, e de que interesses temos nós que fazemos parte desse coletivo, né, de estudos do que a gente chama de alma brasileira, de como a gente define, né, de como a gente entende que significa alma brasileira. Nós queremos começar esse nosso encontro aqui hoje saudando uma decana nossa, saudando Teresa Caribé, uma colega junguiana nossa, de escola, de primeira, né? Uma das primeiras a abraçar esse ideal, né? Essa militância. A gente vai ver aqui um pouquinho da alma brasileira, das questões ligadas à alma brasileira. Foi Teresa Caribé que recebeu pela primeira vez o primeiro evento desse departamento, a primeira jornada, Alma Brasileira, suas raízes da psicologia analítica e as raízes culturais. E Teresa aí está aqui conosco. Na verdade, ela que ia abrir a jornada, né, por tudo que ela tem, por tudo que ela vive, como uma mestra junguiana e uma baiana legítima, digamos. Eu trouxe aqui, a Teresa tinha preparado várias coisas para apresentar para a gente, e a Teresa iria nos brindar com algo muito sensível. Não vamos poder ter isso, porque a Teresa nesse momento não está podendo, está lá recolhida, mas está bem. Mas uma das coisas, nós resolvemos salvar aqui, uma das coisas que ela preparou para aqui, que estava preparando para aqui, que tinha nos comunicado que estava preparando para aqui, e nós queremos, na verdade, então, antes de qualquer outra coisa, de qualquer início aqui, especificamente, ler para vocês o texto que ela preparou, uma música que ela preparou. Não vamos ter a música, mas vocês podem encontrar essa música por aí. Vamos ler, então, a poesia, o texto dessa música, para abrir, então, a terceira jornada da alma brasileira, morte e renascimento de ancestralidades africanas na alma brasileira. No dia 14 de maio, de Lazo Matumbi. No dia 14 de maio eu saí por aí, não tinha trabalho, nem casa, nem para onde ir. Levando a senzala na alma, eu subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia, um dia com fome, no outro sem o que comer, sem nome,
sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bola para sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola, pensaram que poderiam me fazer perder. A minha alma resiste, meu corpo é de luta, mas minha alma resiste, meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou. Será que deu para entender a mensagem? Se ligue no Ileaê, se ligue no Ileaê, agora que você me vê. Repare como é belo, é nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer. Bom para mim, bom para você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto, que eu não sou menino. Que eu não sou menino. Esse foi a poesia, né, do Lázaro Matumbi que a Teresa separou para a gente abrir com essa sensibilidade, né, o nosso encontro. Fica, então, combinado que está aberto, em nome disso, a terceira jornada da alma brasileira. Me apresento, eu sou Humberto Oliveira, coordenador, honradamente um dos fundadores desse departamento da Associação Junguiana do Brasil, Departamento da Alma Brasileira. E a alma brasileira, para a gente, ela nasceu dentro do movimento junguiano, do movimento dos analistas junguianos do Brasil. Ela nasceu por um interesse, eu acredito, por um interesse no desenvolvimento da noção do coletivo no campo junguiano, né? O campo, a noção do coletivo, ela é riquíssima no conhecimento junguiano e era pouco explorada como coletivo, né? O individual era muito mais explorado. E a alma brasileira nasceu daí, o interesse em olhar para a alma brasileira é interesse em olhar para o coletivo, para quem somos, para o que temos, né? para quem nos constituímos, né? Foi dentro desse espírito que nasceu o Congresso da Associação Junguiana do Brasil de Búzios, de 2014, que eu também tive a honra de participar da coordenação desse congresso, e de levantar os temas de interesse, os mais diversos temas de interesse que nos coletivizava nesse Brasil que somos, né? A questão era nós, quem somos nós, nesse mundo que estamos, não é? E rondava em torno das identidades, da questão da identidade, né? Das identidades, né? Esse tema ele não é tão exatamente novo, mas como interesse, como organização é novo, mas ele tem um fundamento, né, em estudos interessantes sobre a alma indígena do Gambim aqui no Brasil. Isso tudo nos incentivava a estudar a alma brasileira em 2014. Estávamos lá naquela época. Esse foi a grande embriogênese, como diz um colega que esteve conosco desde desse início. Né? O Congresso, né, vicejou, muitas pessoas apresentaram lá seus trabalhos, isso se expandiu aí, porque todos fizeram parte desse congresso, e nesse meio tempo, logo em seguida, estava se fundando o Departamento de Estudo e Pesquisa da Alma Brasileira. Né? Um departamento que vinha querendo aprofundar aquelas questões, indo na direção da questão das mitologias, né? Para Jung, as mitologias são onde se conhece a psique humana, não é?
Ele estudou muito as mitologias de diversas partes do mundo, mas não estudou exatamente as nossas mitologias ameríndias. E nós queríamos estudar as nossas mitologias, dentro desse mesmo espírito, da abertura ao conhecimento da psique humana, né? Jung tem uma frase também muito importante, ele diz o seguinte: a mitologia, o mito, ele é o sonho coletivo de um povo, de uma nação. Então, olhar para a mitologia é olhar para o povo, né? Isso deu origem, pensar assim, deu origem ao conceito de inconsciente cultural, ou seja, tudo que está na nossa vida individual e está na vida cultural, e está na vida vivida, e está na vida histórica sendo vivida, né? Daí nasceu também outro conceito interessante nessa nossa área de complexos culturais. Caramba, aonde é que no desenvolvimento histórico da vida se dão os efeitos do poder, né? Como diz Leonardo Boff, das quatro sombras, das quatro complexos culturais nossos brasileiros: a colonização e o poder imperante, né? A escravidão e o domínio, a a dizimação do povo indígena. Então, ele vai vendo isso como que isso está presente na nossa história, né? Nós teríamos, por exemplo, estaríamos todos dentro do complexo da, da, né, da relação com a senzala. Nós todos estaríamos dentro desse complexo, porque de alguma maneira temos a ver com essa história. Então, isso estava nascendo lá, chegando para nós em 2014, em 2015, e o nosso interesse pela brasilidade, então, se tornava mais aguçado, né? Estávamos nós muito interessados, embevecidos mesmo, pela sabedoria dos povos originários, especialmente, e dos povos originalmente constituintes, como os povos africanos também, né? Originários, ameríndios, africanos, originalmente constituintes. Nós estávamos ávidos pela sabedoria desses povos, e embevecidos, digamos, né? Jung tinha nos dito como que os povos originários eles tinham algo que a civilização europeia, da qual herdamos exatamente na colonização, a colonização europeia não sabia, desfazia, descaracterizava e desqualificava. Era uma certa ingenuidade, era uma certa noção do natural, era uma certa noção do que realmente é o outro. Estava lá nos povos originários e a civilização europeia tinha que meio bloqueado, né, dificultado, organizado por demais mas isso já nos instigava. Daí nasce a primeira jornada da Bahia, que a Teresa Caribé, que estaria aqui conosco, foi a grande recepcionista, né, onde nós tratamos dessas questões, desse conjunto de questões que eu acabei de relatar para vocês. E foi também importantíssimo para nós, né? O quanto que a gente se constituiu pensando a brasilidade com esses critérios, com esses interesses, né? E daí, de lá para cá, só que de lá para cá é muito importante situar isso, de lá para cá, nós fomos cada vez mais assolados pelos riscos que os povos originários estavam tendo atualmente de serem desterritorializados. Lendo Viveiros de Castro, ele dizia: finalmente a colonização vai acabar com o índio como povo, porque vai tirar deles todas as terras. Isso 2017, 2018, 2016, 17, 18, esses tempos sombrios do Brasil. E Viveiros de Castro vai, por fim, a colonização, por fim, terá sido vitoriosa. Tirou todas as terras dos índios, desde que chegou, né? E isso nos mobilizou muitíssimo, isso nos tocou muito, nos colocou a estudar muito sobre além de estudar sobre as sabedorias dos povos indígenas, estudar sobre as condições políticas, vamos dizer, sociais, emergenciais, organizacionais desses povos, né? Daí nasceu para a gente o que a gente chama de segunda jornada. Na verdade, foi um curso de extensão na Unisc, né? Na Universidade de Santa Cruz do Sul.
e nós intitulamos Morte e Renascimento da Ancestralidade Indígena na Alma Brasileira. Muito semelhante a esse nosso. Morte e renascimento de ancestralidades africanas na alma brasileira. Nós reproduzimos esse tema. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso para vocês. E lá nós estudamos um pouco a ancestralidade indígena. Fomos mais fundo que podíamos ir naquilo. Temos um livro publicado com esse título pela Vozes, todo mundo que escreveu e contribuiu para isso, e com isso aumentou mais ainda o nosso engajamento com a causa dos povos indígenas. Cada vez que nos interessávamos mais pela sabedoria dos povos originários, cada vez vimos que precisávamos abraçar a causa indígena. O que é abraçar a sabedoria sem abraçar a causa? Abraçar a etnia sem abraçar a física. A etnia vai embora com a física se ela é violentada, né? E nós, então, abraçamos também, tanto quanto podíamos, quanto podemos, né? Nesse período, vimos colegas nossos do departamento dando notícias nesses últimos anos de massacres, de verdadeiros massacres indígenas, de desterritorialização frequente, aumentada, de desmarcação, algo que a gente não esperava que pudesse acontecer, e realmente a causa dos índios passou a ser causa nossa. A gente costuma brincar que não é uma brincadeira original, que tornamos-nos índios, somos índios, né? No departamento. Aprendemos algo muito fundamental nisso tudo. O nosso ânimo era grande, o nosso interesse era muito enorme, a nossa produção era muito grande, mas nós aprendemos algo muito importante nessa segunda jornada com a ancestralidade indígena. A gente aprendeu a necessidade de ouvir a fala de quem é, e não só dar a voz a quem é. Isso foi um aprendizado forte, lá entrando pela alma indígena, de ouvir os indígenas, né? E não necessariamente dar a voz a eles. Parece pouca diferença do ponto de vista sintático, né? Mas aí vai uma diferença muito grande que aprendemos, ou seja, anotamos com bastante interesse. E, ao longo desse tempo também, viemos estudando a ancestralidade africana, com muito zelo, com muito gosto, com muito interesse. Temos autores nossos ligados à Associação Junguiana Brasileira que estudam isso especificamente, publicam especificamente estudos sobre a afro-brasilidade, né? A mitologia africana, que chegada aqui para nós de diversas formas, mas exatamente desse mesmo viés da indígena, o que viemos vendo são realmente algo que está bem apontado no próprio tema do nosso primeiro encontro hoje, né? O que vemos são estilhaços, o que vemos são problemas, o que vemos são pretos e pobres, muito mais dizimados pela pandemia do que qualquer outros, né? Então, só para fazer uma referência, o que vemos é essa chacina, né, recente do Jacarezinho. Então, o que vemos é coisa muito terrível. Assim como os povos indígenas, a gente poderia dizer, a desterritorialização. Os povos africanos originários é a violentação, talvez seja a palavra mais forte, né, para se dizer disso tudo. E isso também nos comprou a causa disso, né? Somos todos negros, somos todos índios, somos todos negros, não só para poder receber toda a excepcionalidade da sabedoria indígena e negra, como para abraçar a causa indígena e negra, como elementos da mesma esfera do conhecimento. Não há conhecimento sem ação, não há ação sem conhecimento. Algo está dissociado, né?
O que nós pretendemos é associar conhecimento e ação. Conhecimento entre a busca de conhecimento pela brasilidade, pela alma brasileira, pela psique coletiva do Brasil, pelas possibilidades das psiques, pelas possibilidades de enriquecimento dos vieses da psique individual, tendo em vista que estamos nos emparcerando, nos propondo emparceramento para todas essas causas. Por isso, nesse momento, queremos convidar a nossa colega de base também, a Rosa Brizola, que sem ela seria muito difícil ter organizado todo esse evento da terceira jornada Alma Brasileira, e ela vai nos falar, então, propriamente da terceira jornada e nos apresentar um pouco mais também esse nosso interesse, essa nossa avidez, essa nossa busca e essa forma com que vamos fazer aqui isso durante essa terceira jornada. Sejam todos bem-vindos, participem, nos comuniquem o que quiserem, como puderem, através do chat, podemos ir tendo contato com vocês. E Rosa Brizola com vocês para poder continuar o nosso evento, a abertura do nosso evento de hoje. Rosa. Olá, querido amigo Humberto, boa tarde, pessoal, boa tarde a todo mundo, que estou vendo que temos aí uma audiência muito querida, né? Muitos amigos, colegas, pessoas interessadas também no nosso tema. E é uma alegria fazer parte, né, desse coletivo, como colocou o Humberto nessa abertura que ele fez do Departamento de Alma Brasileira de Estudos e Pesquisas, né, da Associação Junguiana do Brasil. Então, vou me apresentar um pouquinho antes de colocar para vocês um pouquinho mais, então, da construção da nossa jornada. Eu sou, então, integrante desse departamento já há algum tempo, não desde 2014, como o Humberto vinha nos contando, mas mais para frente, talvez 2016, 2017, acompanhando, né, os eventos, apoiando, enfim, contribuindo da maneira sempre que me era possível. Né? É um grupo muito bom de trabalho, muito criativo, muito disponível e que realmente enche a gente de motivação, né, para se dedicar ao estudo com alegria, com parceria, com companheirismo, que isso realmente faz toda a diferença e eu entendo, é um jeito também brasileiro nosso, afetivo, de estar junto e de produzir coisas interessantes para todos nós. Então, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, no momento, né, junto da Associação Junguiana do Brasil, eu presido o Instituto aqui do Rio Grande do Sul, nessa gestão, junto à associação também coordeno o Observatório da Psicologia Analítica, ao qual eu convido quem não conhece, que procure, né, conhecer a nossa página no Facebook, onde a gente tenta levar temas atuais, temas complexos, polêmicos, né, para o debate, para trazer para as nossas reflexões. E no Rio Grande do Sul, aqui também, né, nós, desde o ano passado, temos um núcleo de estudos, né, de política, individuação, complexos culturais, que junto com outros colegas, né, com a Patrícia Medeiros, com a Cristina Maranzana, que tem nos trazido materiais esse ano para os nossos estudos, a gente vai, então, produzindo, né, o que é possível, né. E gostaria de dizer que no observatório também nós temos uma equipe bem bacana, né, o Roque, a Corina, o Cristiano, o Silvio, o pessoal todo que apoia, que edita e que coordena, né, é um grupo de trabalho. Então, diante disso, né, e já, né, saudando de alguma forma novamente a nossa querida Tereza, que o Humberto, né, nos trouxe presente através do 14 de maio, que ela então tinha escolhido para abrir o nosso encontro e que realmente foi muito importante. Que bom sentir ela presente aqui também. Então, a minha ideia é brevemente contar para vocês um pouco, então, da construção
dessa jornada, seguindo um pouco em coisas que o Humberto já contemplou, né? Ele aí, de alguma forma, já colocou, assim, qual é os objetivos maiores, a nossa forma de estudo do departamento, o que a gente vai elegendo como pontos de importância, de necessidade de aprofundamento, e assim a gente vai construindo. Essa jornada, ela deveria, né, ou estaria nos nossos planos ter acontecido já em 2020, já tínhamos uma pré-organização no final de 2019, mas como todos nós, né, atravessados aqui pela pandemia e tudo que trouxe, né, de mudanças e ainda traz, né, no dia a dia, na nossa vida, acaba que não aconteceu, né? Esse projeto foi ficando como algo que nunca deixou de sabermos que ia acontecer, mas precisamos colocar mais para frente, e esse ano, de alguma forma, né, mais... Se é que se pode dizer que se está mais adaptado, né, a toda essa tragédia que estamos vivendo, especificamente no Brasil ainda mais, mas, enfim, já aprendemos, né, junto a esse sofrimento que também tem feito parte do nosso dia a dia, também conseguir continuar fazendo o nosso trabalho, fazendo a nossa parte, talvez mais do que nunca a importância de não deixar de fazer a nossa parte, né? Então, eu quero, no primeiro momento, também agradecer, né, em nome do grupo todo, né, mas agradecer aqui a Alda, a Andréia, o Bruno, o Cristiano, o Humberto, Nina, Tereza e o Vilmar, que são a equipe que realmente precisou se unir aqui para colocar a jornada aqui no ar, online, para todos nós e para poder acontecer. Então, sempre muito bom, né, ser grata assim, a um grupo tão querido. E, de alguma maneira, agradecer já também a todos os palestrantes, né, desde o Bruno Mota, que vai falar para nós hoje, e a todos, de alguma maneira, que vão falar para nós entre maio e novembro, então, desse ano, sempre o primeiro sábado de cada mês, nesse horário de 16 a 18 horas. Então, nós temos um grupo aí ao qual aceitou, né, estar aqui conosco voluntariamente e compor com a gente, né, essa roda, na verdade, esse diálogo todo que a gente quer trazer à tona dos saberes todos das africanidades e né, em debate, em conversa com a psicologia analítica, a psicologia junguiana. Então, na medida que surge o departamento, a partir de tudo que o Humberto já colocou, né, e essa necessidade de pensar, de sentir, de pesquisar, de interagir com esse ser brasileiro, né, esse ser, né, quem somos nós, né, dentro dessa perspectiva da psicologia, que é a nossa área da atuação, se tornou urgente, assim, realmente levar adiante uma atitude muito, de alguma forma, que o Jung muito colocou para a gente como muito importante, que é o debate com outros saberes, né, com as ciências, com o saber das ruas, com o saber de toda a sua forma, né, para poder realmente ter um maior conhecimento, uma maior aproximação, né, do que ele chamava a alma humana também, né? E aí esse desejo realmente de se aproximar de um saber original, podendo, de alguma maneira, pensar assim numa ontologia, vamos dizer, não eurocentrada, né? Em algo realmente genuíno, um modo de pensar nosso, um modo de funcionar nosso. Então, a gente foi pensando nisso tudo que se deu conta, né? De que, apesar da gente já ter excelentes produções, como o próprio Humberto citou, né, de colegas do campo junguiano. Eu até anotei aqui alguns nomes, como o Roberto Gambini, o Walter Boechat, a Tereza Caribel, o próprio Humberto tem, né, organizado e participado desses materiais, o Jorge Zacarias, a Ana Luísa Menezes e tantos outros nomes, não é? que vêm contribuindo e trazendo para frente, né, a necessidade e a vontade desse estudo. Nessa jornada agora, se pensou, então, realmente em ter a oportunidade de trazer para a roda
atrizes, educadores, historiadores, escritores, pessoas dispostas, né, a esse estudo profundo das brasilidades junto conosco para realmente compor esse quadro de estudo que tanto nos interessa, né, como profissionais e como pessoas também, né. Então, essa jornada, Morte e Renascimento das Ancestralidades Africanas, ela vem para levar adiante, né, esse sonho junguiano também, né, de ter os mitos e os sonhos coletivos, né, levados para adiante, realmente conhecidos e aprofundados, né. Então, se trouxe essa proposta de jornada, que se inicia hoje com uma primeira palestra, mas aonde a gente pretende ir, né, como trazendo conhecimentos que possam fortalecer de alguma maneira, né, a nossa consciência sobre todos os estudos oriundos desses saberes que ficaram durante muito tempo na nossa formação fora, né, do nosso alcance, de alguma forma desqualificados ou negados ou escondidos ou realmente tratados, né, num projeto de apagamento, de esquecimento, de destruição, né, de elementos culturais, simbólicos, e que nós precisamos, né, nós como psicoterapeutas brasileiros, como formadores que somos nas instituições que atuamos, como pessoas, né, precisamos nos engajar em estudar, em trazer à tona e reconhecer todos esses conhecimentos, né, que fazem parte de nós. E a gente vai ter que tratar de temas que tratam de dor, de violência, de vergonha, de tristeza, de desigualdade, né, e, ao mesmo tempo, poder olhar também para toda a nossa relação com esses saberes e ver o que há aí de criatividade, de encantamento, de alegria, de possibilidades, não é? Então, a gente se inspira, né, de alguma forma, até na analista, né, analista americana, Fanny Buster, que tem trazido um estudo tão sensível, tão profundo, tão generoso e, ao mesmo tempo, tão exigente de nos dizer, né, usem a coragem e o coração e vamos encarar o que precisa ser cuidado e vamos levar adiante, de alguma forma, a própria construção do Jung, que nos deixou algumas pistas, né? Foi até alguns pontos, outros pontos ele realmente não continuou, não superou, mas nos deixou, né, essa missão, vamos dizer, de seguir criando novos conhecimentos, novos entendimentos e um compromisso, né, até com o autoconhecimento de tudo que nos envolve a nossa cultura e a nossa história. Então, eu gostaria, nesse momento, de apresentar um pouco o programa da jornada para vocês, que eu acho que é a melhor maneira de dar uma ideia de por onde nós vamos passar durante esse período. Então, se o Vilmar puder colocar para nós aí na tela o programa da jornada, para o pessoal poder já olhar e saber aí quem são os nossos próximos convidados, né, dos próximos meses. Está divulgado aí nas mídias, mas de alguma forma eu gostaria de mostrar para vocês e de chamar atenção, né, nos pontos principais. Bom, enquanto ele se organiza ali, eu vou ver aqui então o nosso programa, com o começo hoje, né, dia 8 de maio, então nesse primeiro encontro, a gente vai ter a fala do Bruno Mota. O Bruno é psicólogo, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador regional sudeste da AMPSINEP, Articulação Nacional de Psicólogos e Psicólogas Negros, Negras e Pesquisadores. E o Bruno, então, vai nos falar os estilhaços da violência racial na alma brasileira. O próximo encontro, então, acontece em 5 de junho, com o título Cultura e Samba na Reexistência Negra, com a presença da Helena Teodoro, do Newton Souza da Silva
e o Bruno Mota, então, coordenando esse encontro, essa conversa. No dia 3 de julho, o nosso tema é Tem Jung nesse cruzo, onde a gente vai ter a presença, então, do Luiz Antônio Simas, da Eline Vitória, e eu vou estar, então, na coordenação dessa mesa, com muita alegria. Dia 7 de agosto, Árvores que Dançam, Inaicira Falcão dos Santos, Pamela Salles e com a Andréa Cunha no comando aí do encontro. Dia 4 de setembro, Presenças Negras nas Festas Populares, Wagner Chaves, Tatiana Henrique e Humberto Oliveira. 2 de outubro, O Sentido das Religiões Afro-Brasileiras, Rítmicas e Toques Ancestrais. Vão nos falar a Priscila Martins, a Veridiana Machado, a Tereza Caribé e a Marina Caribé, nos trazendo o conto dos IBGs Enganam a Morte. E para o mês de novembro, no dia 6, então se pensou em, na medida do possível, trazer de volta a presença de todos os palestrantes e coordenadores e organizadores, né, que estiveram no programa do ano, da jornada, para fazer um mosaico de conversas, né, um encontro realmente dessas conversas africanas da alma brasileira. Então, a gente convida vocês, né, a seguir as nossas páginas nas redes sociais. Nós, né, estamos como Alma Brasileira.jb no Instagram, temos Departamento Alma Brasileira JB no Facebook, e agora esse canal no YouTube, por onde vocês estão nos assistindo. Se vocês se inscrevem e curtem e acionam ali o sininho das notificações, vocês vão sendo avisados das datas dos encontros. Então, nesse momento, eu agradeço de novo a presença de todo mundo e vamos dar início à nossa jornada, então, com a apresentação do Bruno. Então, convido o Bruno a aparecer aqui, entrar na tela com a gente e com muita alegria, passo a palavra a ele. Agradeço a Rosa. O Humberto, acho que tá dando um eco aqui. Peraí. Pronto. Bom, é uma alegria estar nessa tarde de sábado, tendo esse momento tão importante que é para os estudos da psicologia analítica no Brasil, mais particularmente, né, como o Humberto bem apresentou do nosso início, a alma brasileira, a todas as particularidades, complexidade, experiências traumáticas que acompanha, né, a nossa população. Bom, uma situação tão sufocante, né, a todo o contexto que nós estamos aqui no Brasil, devido a instabilidades políticas, né, causadas pelo governo Bolsonaro, a chacina ocorrida recentemente no Rio de Janeiro, essas situações que vão nos deixando sem fôlego, né, demonstrando todo as engrenagens, né, de genocídio que ocorre no Brasil, que afeta, vamos dizer, que estilhaça a nossa população, a população preta desse país. Então é urgente, né, nós que estamos aqui, né, na psicologia analítica, olhar com sensibilidade, com atenção, com rigor, né, o que se refere à experiência da população negra de um país que historicamente, né, é fundado pelo sangue dos povos originários, pelo massacre, né, da população negra, que é constantemente ajustado a cada período, a cada governo, vão se ajustando as engrenagens contra a nossa população. Bom, né, para iniciar esse encontro, né, eu compartilho relatos mais pessoais meu, né, enquanto homem preto aqui no Brasil. É importante pontuar, né, que todas as situações, né, que a população preta acontece é de uma tamanha intensidade,
né, todas as ondas de violências que vão se atualizando ao longo do tempo, de uma forma intergeracional, ou seja, a cada geração, essas experiências traumáticas vão estar sendo, tende a ser transmitidas para as gerações seguintes. Tanto os aspectos das violências, como também das potências, né, das riquezas, dos enfrentamentos. E eu, né, parto esse começo, né, trazendo essa fala a respeito das violências raciais, né, na alma brasileira, partindo da minha própria experiência enquanto indivíduo preto desse país. Né? Nós não somos todos pretos e pretas. Né? O Brasil tem a tendência, ao longo da sua história, de mistificar as lutas das populações negras indígenas. É muito importante a gente delimitar e pontuar. O que acontece com a população preta é o que se aponta tanto, vamos dizer, um registro da psique coletiva dessa população ao longo da história, como também o seu reflexo no campo individual. Aqui estamos trazendo o campo coletivo, das experiências coletivas da população negra, enquanto o grupo étnico-racial, que só se refere a esse grupo étnico-racial, e também como isso atinge a cada um de forma individual e diferente. Eu parto dessa forma, esse encontro, e com esse tom, por conta que eu sei, né, o que é violência racial. Então, eu sei também o que é gerações da minha família passar por desigualdades sociais, por mortes, e tantas outras formas que a gente percebe que hoje é uma mais isso que tá, eu não consigo nomear o que nós estamos vivenciando hoje aqui no país, né? Se escapa palavras, eu não consigo, né? São emoções. São emoções, cada grupo étnico-racial no país, eu digo isso, a população indígena, a população branca, a população negra, quilombola, cigana, né, descendentes de asiáticos e assim por diante, sabem a dor, né, até aquela, parafraseando, né, a dor e a alegria de ser o que é. Então, isso não é tão diferente ao falarmos, né, de uma psique coletiva a qual a população preta carrega os seus registros. Isso é fundamental a gente trazer aqui. Né? As particularidades que cada grupo étnico-racial carrega. E como vou falar, né, ao longo da minha fala aqui, também acerca dos complexos, né? Enfim, mas indo cada momento a sua explanação. Né? Como estava no mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa a respeito de traumas, né? Traumas coletivos oriundos do racismo. E essa entranhas, né, que eu tive que mergulhar da minha vida pessoal, não é algo fácil, né? E que tá. Eu não nomear o que eu sinto hoje pelo massacre que nós estamos vivenciando, para eu não conseguir, né, como eu estava desenvolvendo o meu mestrado, entrar com tudo, vamos dizer assim, com um tema que eu estava pesquisando, que reflete diretamente na minha alma, que é experiência de violências, que é de silenciamento, e tantas outras formas que acabam sempre se repetindo. Eu falo isso porque na minha história pessoal, né, meu pai biológico foi assassinado quando tinha 27 anos. Né? Embora eu nunca, né, conheci ele pessoalmente, mas essa lembrança, né, de um jovem de 27 anos ser assassinado, né, e essa pessoa, graças a ela que eu estou aqui, né, é importante isso, embora eu não conheci a narrativa dessa história.
do assassinato de um jovem de 27 anos é algo que me marca, né? E quando estava desenvolvendo a pesquisa de mestrado a respeito de trauma, eu estava lá, eu tinha 27 anos, então imaginem como estava a minha cabeça. Eu estou adentrando em uma temática tão espinhosa, ao mesmo tempo, né, em paralelo a isso, eu também preciso reconstruir os retalhos da minha vida pessoal, né? É evidente que o processo de análise foi fundamental para fazer essa costura, né, da minha vida pessoal e assim, né, ter condições de elaborar a experiência traumática de gerações anteriores. Olha só, estou falando de um aspecto só pessoal meu, né? Estou falando de uma história da minha vida pessoal, a qual perpassa por sangue, por assassinatos, por intrigas e tantas outras coisas, mas que é comum e compartilhado para a maioria das populações pretas e pobres do Brasil. Essas coisas só se referem a quem? A população preta desse país. E essas lembranças, né, de não conhecer o pai, toda esse mistério de como ele morreu, como foi a situação, enfim, depois eu consegui reconstruir essa história e saber os motivos, né, que levou à morte dele. Mas o que mais me assombra, que eu levo essa palavra, uso essa palavra de assombrar, é que tantas histórias semelhantes à minha são compartilhadas por outras pessoas pretas. Isso falo com toda segurança, não apenas por dados estatísticos, mas também, né, profissionalmente, né, trabalhei no serviço de medida socioeducativa de meio aberto para jovens em conflito com a lei, quais a maioria são jovens pretos que estão em situações de vulnerabilidade, territórios violentos, enfim, são histórias, né, que eu vou escutando, são histórias que eu preciso olhar para mim para elaborar e tantas outras situações que se repetem, né? Eu falei só uma situação aqui, né? Eu trouxe aqui uma situação muito pessoal minha, uma história da minha vida pessoal, mas que ela ecoa para a população preta. Totalmente seguro de falar a respeito disso. Então, por esse ponto, é muito importante a gente delimitar qual que é o nosso espaço, né, para trazer algumas temáticas, principalmente aos estudos das relações raciais na psicologia. Bom, é por isso que eu estou aqui, e assim como outros colegas profissionais geniais vão estar ao longo do mês nessa jornada para trazer, enegrecer, né, as abordagens teóricas da psicologia analítica. Nossa tarefa nessa jornada, que eu considero muito importante, além, né, dessa troca de experiência, de forma certeira, a partir da experiência de negro enquanto psicólogo e pesquisador, a forma que eu vou interagir com a psicologia analítica certamente é diferente a forma que os outros colegas junguianos, né, aqui no Brasil, vão ter. Por quê? A experiência, né, é o que o Jung coloca a respeito da equação pessoal, ou seja, é o aspecto subjetivo que vai dar a tonalidade, as cores, a vida, né, e frente a uma determinada temática que nós tendemos a se debruçar, a pesquisar, né? Ou seja, então a equação pessoal do pesquisador e da pesquisadora no campo da psicologia analítica é fundamental. Eu escolhi disse, né? Como eu vou falar a respeito de trauma, eu tenho me escapa palavras, da mesma forma que me escapa termos para descrever últimos acontecimentos no Brasil, né, que se refere ao extermínio, né, na favela do Jacarezinho, que houve recentemente, ou a situação do Beto, né, que foi morto a sangue frio no supermercado, tantas outras e outros que vão constantemente sendo assassinados nesse país.
E quando uma pessoa preta, pesquisadora, psicóloga, utiliza uma abordagem da psicologia profunda, né? Psicologia profunda aqui, eu me refiro tanto à psicanálise e à psicologia analítica, entre outras que envolvem o inconsciente, né? Considera inconsciente no seu repertório, elas vão ter uma forma de olhar essas ferramentas teóricas bem diferente. Por quê? É a equação pessoal da pessoa que pesquisa que vai trazer um tipo de pegada, de olhar, de cheiro, de toque, que uma pessoa branca não vai ter. Eu digo isso com uma forma muito tranquila, não há como. Né? Como Jung coloca ao longo de sua obra, né? O psicólogo e a psicóloga, ele só consegue ir até onde ele foi, né? Na sua experiência pessoal, né? E na sua terapia pessoal, na sua experiência pessoal. Esse ponto é importante, a experiência pessoal que o indivíduo foi. Né? A gente consegue acompanhar um cliente que chega até a gente no consultório, até onde nós conseguimos ir na nossa própria vida pessoal, ou seja, né, também a nossa análise pessoal. E para isso, o ponto que eu estou trazendo no começo da minha fala, que é interessante quando a gente consegue olhar os pontos específicos da história de um grupo étnico-racial. É essa história que vai causar, vamos dizer, o mosaico que acaba envolvendo aquele grupo. Né? Tanto as pessoas brancas, a população indígena e a população negra aqui no Brasil. Bom, eu separei aqui algumas imagens que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês presente para ilustrar né, de forma didática né, que se refere ao que eu estou buscando né, trilhar aqui com vocês nesse encontro. Vou compartilhar aqui. Cadê? Vamos lá. Apareceu? Encontrou aqui, eu estou olhando assim, eu não consigo ver se apareceu ou não. Eita. Ah, apareceu. Pronto, estou vendo aqui que apareceu. Bom, enfim, né, eu separei aqui uma apresentação bem breve, né, trazer um pouco sobre esse assunto, né, o estilhaço da violência racial na alma brasileira. Né, como tal, eu compartilhei né, um pouco da minha vida pessoal para né, agora dialogar com o campo teórico, metodológico. Né? O Jung, né, ao longo de suas obras, ao tratar de complexo, né, que vai falar complexo, um aglomerado complexos de tonalidade afetiva, são aglomerados de emoções originados por situações das mais diversas, né? Enquanto podemos falar de negligência que o indivíduo teve ao longo de sua vida, experiências traumáticas, coisas não bem vividas e tantas outras situações que podem vir a formar um complexo, né? Que cabe também aqui né, fazer esse registro que o eu, o ego, também é um complexo, né? O centro da nossa consciência, que é o eu, é um complexo. Então, o lado, né, vamos dizer assim, com caráter mais negativo do complexos, né? Eu falo negativo só puramente didático, né? Que não cabe aqui qualificar de negativo e positivo. Né? O outro lado que o complexo são fundamentais, né, para a dinâmica psíquica, né? Já que o nosso eu, nosso ego é um complexo. Isso é muito interessante, né? E eu separei aqui um trecho, né, do Jung que fala o seguinte: todo acontecimento afetivo se torna um complexo, né? Está no volume 3, parágrafo 140. Essa frase é muito interessante, né? Todo acontecimento afetivo se torna um complexo. Bom, podemos falar né, que os complexos é uma espécie de um mito pessoal que cada um de nós temos, né? Os complexos vão
que vão sendo cheirados, diz respeito, vamos dizer, às mitologias pessoais de cada um. Quando eu falo mitologia aqui, é as narrativas da história pessoal familiar de cada indivíduo, né? Ou seja, há diversas situações, embaralhados de emoções, que vão levando a gente a se paralisar, ou mesmo ter alguma situação que nos leva a ter uma ideia espontânea, criativa, se refere muito específico com a nossa trajetória de vida, com as nossas particularidades, aquilo que nós somos, e vamos construindo ao longo da nossa caminhada enquanto indivíduo, né? E, evidentemente, em contato com a coletividade. Bom, esse ponto, né, na teoria do Jung, quando ele trata do complexo, é que nos chama muito atenção, né? Todo acontecimento afetivo se tornam complexos, né? Como a gente vai dimensionar, né, todos os registros, né, da população negra no Brasil, todos os marcos, né, como o período da escravização, né? Depois chega o pós-abolição, e hoje a gente percebe todas as engrenagens movidas para promover um genocídio à juventude negra, vão ficando, vamos dizer assim, na alma brasileira, né? Da psique coletiva da população brasileira como um todo. Né? Há tanto os aspectos específicos, né, daquele grupo, a história daquele grupo com a sua região, né, com o seu país, com a sua cultura, religiosidade, mas também o que se refere ao modo, né, geral de um país que carrega todas, vamos dizer, todas as suas marcas. Bom, separei aqui algumas imagens, né, uma imagem como essa aqui que se refere ao navio negreiro. Uma outra gravura de 1862. Essas imagens, né, que eu estou trazendo aqui, fazendo questão de trazer essas imagens, elas não são eventos históricos, mas que também eles ficam, vamos dizer, armazenados na psique coletiva de um grupo étnico-racial e, assim, evidentemente, também de um país, né? Quando eu falo país aqui, estou me referindo à alma brasileira. Então, a alma brasileira possui, vamos dizer, na sua história, tantos aspectos potentes, né, de vitalidades, mas também as experiências massacrantes, como a gente observa em imagens como essas, né, quando a gente vai se recorrer a algumas imagens como de um navio negreiro, ou, né, por exemplo, de uma pessoa negra sendo torturada, enfim, né, são registro tanto da história, mas que, de algum modo, eles ficam lá martelando na vida psíquica de um grupo, vamos dizer assim. A forma que ele pode ficar armazenado. Fica armazenado dentro de um grupo. Espera aí. Me atrapalhei aqui com o negócio aqui com o computador, que eu tô atrapalhando aqui. Espera aí. É meio estranha a sensação, né? Eu tô apresentando aqui o slide, eu não consigo me ver e nem ver outros colegas dos bastidores, causa uma sensação um pouco estranha. Mas vamos lá. Essas experiências assim, que ocorrem, né, na vida individual de uma pessoa ou de um país, são armazenadas na psique e vão formando, vamos dizer, tonalidades afetivas, vão formando também complexos. Aí, nesse campo, o que é importante a gente mencionar aqui é o que se refere aos complexos culturais, né? Como o Humberto bem apresentou no início do nosso encontro, né? Como se no nível pessoal a gente tem essas experiências mais marcantes da nossa vida, que a gente vai se sentindo arrastado, ou vamos dizer, tomado por algum tipo de complexos, em níveis grupais, a gente percebe que também somos também envolvidos. Parece que os slides não estão passando. Peraí.
Agora que eu vi que os slides não estão aparecendo. Eu estou achando na minha cabeça que a imagem está aparecendo, não estão aparecendo. Eita. Espera aí, tentar ver aqui. Vamos lá, tentar aqui de novo. Se alguém puder aqui, né, os colegas estão aqui nos bastidores, dá um toque para mim se apareceu o slide, aí fica melhor, dá uma aparecida aí, viu, para eu saber que apareceu o slide ou não. Então não vou. Vamos ver aqui. Apareceu? Alô? Apareceu ou não? Acho que não, né? Se alguém puder falar para mim se apareceu. Parece que apareceu. Espera aí. Agora foi. Espera aí, vamos ver. Acho que agora foi, né? Tá, tô aqui. Bom, acho que dá para. Se alguém puder me sinalizar aqui que apareceu, fico agradecido demais. Tá me... Apareceu sim, Bruno. Agora já tem aí o slide que começa por complexos e depois complexos culturais. Que bom. Tá, valeu, Rosa. Tá tranquilo. Tá, que bom que fica uma situação estranha que como eu não tô me vendo, eu fico meio perdido. Mas vamos lá. Acho que agora deu para voltar aqui. Bom, houve umas falhas técnicas aqui, mas faz parte. Eu apresentei algumas imagens aqui do navio negreiro. Agora, uma imagem do navio negreiro, né? Uma outra gravura. Enfim, né, eu peguei assim, fiz registros de imagens, né? De algumas gravuras, é uma forma de materializar como essas atrocidades, né, que ocorrem com a população negra acaba sendo recorrentes, né, e como isso é introjetado para a nossa população. Peraí, estou vendo aqui. Tá, então vamos lá, né? Acho que agora as imagens estão aparecendo. Qualquer coisa, dou um toque que eu estou aqui no WhatsApp, eu vou visualizar. Mas voltando aqui, dando prosseguimento nesse tema, enfim, como a gente viu, o Jung vai tratar dos complexos de tonalidade afetiva, trazendo experiência individual, né? Diversos infortúnios, situações da vida do indivíduo que podem vir a gerar, né, um complexo. Né? No volume 8, ele já vai sintetizar, né, esse tema, fala o seguinte: hoje em dia podemos considerar como mais ou menos certo que os complexos são aspectos parciais da psique dissociada. A etiologia de sua origem é muitas vezes um chamado trauma, um choque emocional ou coisa semelhante que arrancou fora um pedaço da psique. Né? Bom, aqui quando o Jung pontua o primeiro momento, né, e faz uma síntese do conceito de complexo, que nos chama atenção quando ele fala o seguinte, né, que pode vir ser originado com experiências traumáticas. Mas será somente, né, em 2000 que o junguiano Sam Kimball, nos Estados Unidos, que vai introduzir o conceito de complexos culturais. E Kimball, ele é um homem negro. O que eu sinto, né, na leitura junguiana, como se refere a complexos culturais, é não mencionar que ele surge a partir de 2000 por um artigo do Kimball, né? Um artigo que o Kimball vai introduzir o conceito de complexo cultural a partir da vivência dele quanto um homem negro nos Estados Unidos. Né? Ou seja, todo o massacre, toda a segregação racial dos Estados Unidos, as vivências pessoais que o Kimball vai tendo enquanto um homem negro,
é o que acaba, vamos dizer assim, é o que acaba ele pensando que existe, além de complexos pessoais, aquela camada coletiva a quais grupos vivenciam situações traumáticas de violências que vão formando esses complexos culturais, né? E ele vai trazer, né, a partir dessa experiência que ele tem enquanto uma pessoa negra, o que nos chama atenção, né, quando o Kimbus vai trazendo sobre esse assunto, é o seguinte trecho, né, esse trecho de 2000, ele fala assim: qualquer que seja o motivo dos conflitos religiosos, sociais, raciais e étnicos, que são muitas vezes violentos, sangrentos, tendendo a fúrias genocidas, ele envolve de forma polarizada e rigidamente o conflito de nós contra eles. Categorias regidas por estereótipos que endurecem as projeções negativas mútuas. Vitimização e vingança são dinâmicas que funcionam em uma espécie de bloqueio uma espécie de bloqueio mútuo, e muitas das consequências desses traumas psicossociais se esticam durante muitas gerações. Muitas vezes, as teologias da justiça transformam algumas dessas lutas e conflitos em guerras santas. Por exemplo, o islamismo no Oriente Médio. Como membros de organismos coletivos, os seres humanos ainda têm de aprender a lidar com as implicações menos destrutivas desses poderosos processos de sombra intragrupo. Como psicólogo e analista junguiano, estou igualmente surpreso com a escassez de abordagens psicológicas para esses problemas na literatura. Os slides estão aparecendo? Eu fiquei com essa dúvida aqui. Se alguém puder aparecer aí para mim falar. Senão não... Bruno, eles estavam aparecendo sempre o mesmo, é o quinto, eu acho. Depois, no momento ele sumiu e agora, nesse momento, ele voltou. Então está instável. Tá um pouco... que eu queria... parece que a plataforma tem alguma dificuldade com a apresentação, né, do slide. Sim. Talvez pode ser o caso que eu separei o slide mais para colocar algumas imagens, né? Parece que acabou travando. Tá, tu não consegue voltar nas imagens, seria... Fiquei com vontade aqui de ver, imagino que todo mundo. Acho que deu uma travada, né? Estou vendo aqui, acho que travou. Não tá... Os slides não estão aparecendo. Ele fica sempre nesse quinto slide aí. Tá. Estranho, né? O slide deu ruim. Bom, eu queria muito apresentar que eu separei algumas imagens, né, de artistas negros e negras para ilustrar um pouco mais o material, mas acho que não está indo, né? Como não está indo, acho que talvez a gente tem que ir na moda antiga. Isso, ele vai e volta. Depois pode ser que até o final a gente consiga alguma forma de salvar essas imagens e colocar aí ao final da tua fala. A gente tenta editar depois e resgatar as tuas imagens. Bom, enfim, é uma pena, né? As imagens dariam um certo colorido, né, na apresentação, mas tudo bem, né? É mais fácil então a gente seguir na moda antiga. Mas tá tranquilo. Bom, continuando, né, o que eu tentando aqui, né, nessa explanação, né, teve uma atrapalhada aqui com a situação da imagem. Eu sei que as imagens estavam aparecendo, mas não estão aparecendo. Mas vamos lá, né? É importante seguir aqui com nossa temática. E a gente, como vou falar a respeito, né, dessas situações de complexos culturais, sempre faço, né, questão de fazer esse registro que o complexos culturais, a pessoa que vai inicialmente a tratar de complexos culturais é o Sam Kimball, né? Em 2000, ele é um homem negro. E o que me aparece, né, que eu percebo,
uma certa omissão, né, ao se referir a complexos culturais, de fazer um registro histórico do que o Quimbusz vai trazendo, né? O que o Quimbusz vai trazendo assim em seu material. Bom, resumindo, então, esses conceitos complexos culturais, a partir, né, da leitura do Quimbusz, eu gostaria de falar o seguinte, né? Os complexos culturais são fatores que operam no nível grupal, sendo que se manifestam como processos culturais a título de exemplos, rituais, memórias e políticas. A teoria dos complexos culturais permite a compreensão de aspectos específicos da vida grupal, dado que mostram como os processos culturais são transmitidos tanto para melhor como para pior em nível inconsciente de indivíduos e grupos. Né? A vida grupal é independente de várias maneiras pelas quais processos sociopolíticos são manifestados. É como vamos trazendo aqui a respeito, né, das violências raciais na alma brasileira, é o que nos leva a trazer o que o Quimbusz, né, acentua a respeito das experiências traumáticas que a população negra vai sofrendo ao longo da história. São tantas experiências, né, que a população negra vai sofrendo, vão se acontecendo, que acaba ocasionando que esses complexos vão formando, não vamos dizer, certas lógicas rígidas, aquilo que o Quimbusz vai chamar de uma sensação pegajosa, uma sensação emocional pegajosa que vai formando uma lógica entre nós contra eles. É o que a gente percebe, né, aqui no Brasil, essa operação, né, dessa lógica de nós contra eles, né? Ou seja, quando os grupos acabam sendo tomados por esses complexos culturais, né? Que eles vão contar a história de um grupo, eles vão contar a respeito, vamos dizer, a respeito do que aquilo que cada grupo tem ao longo de sua história. No caso, quando a gente vai trazer a respeito da população negra aqui do Brasil, né, o genocídio da juventude negra, ou o caso, por exemplo, né, recentemente, do extermínio de uma favela toda sendo exterminada. E o que a gente tende a tratar desse assunto é que no Brasil se vive uma espécie de guerra, uma espécie de guerra civil não declarada, ou seja, são situações que a população vai vivenciando ao longo da história, como a escravização, o abandono social da população negra e tantas outras que ficam, vamos dizer, fincadas com essa lógica, né, de nós contra eles, a qual a população negra fica, né, sempre alvo, né, de situações de extermínio, de torturas e tantas outras que levam, né, a essas desigualdades. Né? Por exemplo, no slide que eu tinha apresentado, mas não deu certo, tem um trecho que eu pego algumas informações, alguns dados, e um deles é do Instituto de Segurança o Instituto de Segurança Pública, que fala o seguinte, que em 2020 a polícia do Rio matou em média 3 pessoas por dia, e em São Paulo foram 2 pessoas por dia, ou seja, a cada 24 horas, né, 3 pessoas negras foram, né, assassinadas pela polícia no Rio de Janeiro, e aqui, né, em São Paulo, 2 pessoas. Né, em cada 24 horas, 2 pessoas acabam sendo assassinadas aqui em São Paulo. Essas situações, né, desses massacres, dessas violências, vão levando a certa paralisia entre os grupos. Né? Tanto o grupo que acaba está sendo tomado por esses complexos culturais, no caso aqui, a gente se refere à população branca, que o outro é apenas um objeto, se torna um objeto, se torna mistificado, mas são narrativas que romantiza a população negra. O caso, por exemplo, são diversos tipos de roteiros que o governo federal vai tendo para desmistificar a população negra. Essa invisibilidade que nós, no Brasil, vivemos uma espécie de guerra, uma espécie de guerra não declarada,
né, que vai atingindo de forma diferente pessoas brancas e negras. Esse ponto é importante. O complexo, quando ele está ativado, tende a gerar essas lógicas mais primitiva, de eu contra você, e assim por diante, que vai causar uma paralisia. Então, aquela potencialidade, né, psíquica que um grupo pode ter de se conectar com a diversidade, com a totalidade humana, acaba sendo prejudicada devido à ativação desses complexos culturais. E por conta disso, né, dessa ativação desses complexos culturais, há uma certa tendência de reproduzir, né, tipo de manejos a qual o indivíduo negro é sempre colocado como o alvo da bala da polícia, né, que é silenciado, que acaba sendo violentado e tantas outras formas, né? E essas experiências, elas vão se acumulando de tal nível que pode vir a causar uma certa paralisia psíquica, né? Um engessamento, a pessoa acaba ficando paralisada em frente àquilo. Então, vamos dizer, as outras possibilidades de reinventar uma situação que aquele indivíduo acaba se colocando, tende a ficar impedida e um pouco mais limitada. Bom, o mesmo acontece, né, no indivíduo, no caso da pessoa branca, que não compreende a totalidade do outro, né, tanto o outro indígena quanto o outro negro. Esses pontos são muito importantes, né, a gente está demarcando aqui, né, nesse campo. Bom, a gente percebe tantas situações, né, que a população preta vai vivenciando, tantas narrativas que vão sendo construídas, né, com a nossa população. Eu havia separado aqui alguns depoimentos, né, de adolescentes, né, do Rio de Janeiro em frente a essa situação de guerra. É um ponto importante para trazer aqui, que nós vivemos no Brasil uma espécie de cenário de guerra, de extermínio, que acabam acontecendo, né? Eu separei aqui algumas falas, tipo, né, que foi uma fala que eu vi no Instagram da ONU Brasil, que é o seguinte: o meu despertador é muitas vezes a troca de tiros. Adolescente, 17 anos, moradora da favela do Rio de Janeiro. Esse relato é de 2015. A próxima é de um jovem de 19 anos, morador da favela do Rio, que é um depoimento de 2018. Começou o tiroteio. A aula parou e tivemos que correr para o banheiro. Já estava cheio e fomos para o pátio. Bom, o próximo ponto é outra fala aqui que eu separei aqui. Espera aí. Perdi amigos para a violência, sem que tivesse nenhuma chance, sem nada. Uma adolescente de 17 anos, morador da favela do Rio de Janeiro. Depoimento recebido em 2019. Vamos lá. Como um jovem preto, tenho medo de subir numa moto na volta para casa e virar suspeito. Um jovem negro de 21 anos, morador da favela do Rio de Janeiro. Bom, percebe que essas narrativas vão se repetindo ao longo, né, da história da população negra, assim como isso se aplica à minha própria vida individual, enquanto indivíduo, uma pessoa preta, e adentrar nessas entranhas, né, dessas violências que acabam levando a paralisia da nossa população a um ponto fundamental. Ou seja, na medida que a gente vai se mergulhando nas experiências traumáticas e a partir dela, de uma forma criativa e espontânea, podemos ressignificar e fortalecer, fortalecer e potencializar, né, a nossa psique. A população negra no Brasil e a população indígena não se sucumbiram a diversos estilhaços de violência, de genocídio até hoje. Né? Ou seja, apesar de todos esses registros, esse rastro de sangue que ocorre da nossa população, não houve, vamos dizer, um completo finalização, né? Ou seja, não há fim, não há saída, não é um túnel sem fim, muito pelo contrário. É a mesma experiências grupais que o indivíduo
tem, na medida que ele se conecta com a sua ancestralidade, é o que acontece, as experiências de brutalidades que são armazenadas na psique coletiva de uma população, de um grupo étnico-racial, é a mesma que leva à sua potência, o que leva ao seu enfrentamento em torno dessas brutalidades, desse cenário de guerra que nós vivenciamos aqui. É importante, né, a gente nomear essas violências, registrar, né, que as violências que ocorrem com a nossa população não são apenas físicas, né, assim como as violências que foram acometidas física, também com a história da minha família, não são só físicas, elas são simbólicas também. Ou seja, são simbólicas em sentido, né? Percebe como a mídia, ao relatar a chacina, né, que houve no Rio de Janeiro, é muito diferente ao trazer notícia de pessoas brancas que falecem por conta de Covid-19. Horas, uma população, uma comunidade foi exterminada em períodos pandêmicos, e a mídia, a tendência que a mídia, né, a mídia geral, de focalizar isso é muito menor. Ou seja, diminui as situações quando a população negra é vivenciada. Algo que a população negra vivencia, a tendência é que isso não seja levado em tanta consideração. Esses pontos que é importante que a gente possa nomear. São formas de violência, são os mecanismos de opressão, são formas de genocídios, é extermínio, é uma guerra. Né, como pegando assim os aspectos teóricos clássicos do Jung ao falar de complexos, né, que é necessário nomear os complexos, que é necessário trazer o complexo à consciência. No Brasil, nós estamos falando de séculos de mar de sangue. E a nossa tendência é naturalizar, né? Então, ao longo da história de governos, a gente vai naturalizando e vai criando várias fantasias, né? Como aconteceu no governo de Getúlio Vargas, né? No governo de Vargas, né? Que se busca uma identidade brasileira, que ele fala o seguinte: nós todos somos brasileiros, nós todos somos isso. Não é assim. Não, olha só como a política ela é envolvida nesses cenários que se refere aos complexos culturais ativados, né? No caso do Getúlio Vargas, né, um período que ele vai construir uma identidade nacional e vai colocar o seguinte, que nós todos somos brasileiros, independente da sua cor de pele. O que acontece nisso? Nesse mesmo governo, né? Lá na década de 30, se eu não estiver enganado, em 1932, se coloca na Constituição brasileira a educação, a eugenia. Então, eugenia é uma forma, né, outras palavras, para limpar o sangue, um sangue puro, um sangue melhor. Isso um próprio governo que se busca todo o maquinário de mídia para colocar uma identidade nacional. Então, essas artimanhas que ocorrem são muito perigosas, são muito sutis, e aqui a gente acaba não percebendo. Vamos dizer, a engenhosidade do racismo no Brasil é sua forma discreta de ser ativada, sua forma minuciosa de causar uma microagressão. Então, como a gente diz não para isso, nomeia, coloca, é uma maneira de levar a consciência coletiva, a história coletiva, essas situações que a gente vai vivenciando, né? Bom, né, enfim, eu tinha feito várias imagens que eu coloquei aqui, estou um pouco chateado que eu coloquei várias imagens interessantes, mas não deu certo. Mas tudo bem, eu tinha colocado aqui uma imagem que é de um conceito, né, que o Thomas Singer vai trazer, que era a defesa arquetípica do espírito de grupo. E o Thomas, ele pega uma imagem muito interessante, vou descrever aqui a imagem, que é, né, ele chama de bebê Zeus, né, que é um bebê, e ao redor do bebê existem vários soldados, né, soldados protegendo esse bebê. Então ele vai chamar que isso são as defesas arquetípicas do espírito de grupo, ou seja, é como que um grupo ele vai buscar proteger, vamos dizer, a sua vitalidade, aquele coração nuclear que o grupo carrega. Então vamos trazer aqui que cada grupo étnico-racial traz em si, no seu, vamos dizer, no seu coração, as suas relíquias, as suas preciosidades, que não podem ser danificadas. Então, o grupo tende a reagir de alguma forma para proteger a sua integridade. Eu lembro quando eu estava no Rio, junto com o professor Milton,
foi meu orientador de mestrado, a gente estava no Rio, dando uma volta, e chegou numa seguinte conversa, né? Com os negros se olham, tipo, negros estão andando na rua, se olham entre os olhos, se cumprimentam sem conhecer. Olha que interessante, né? Quando a gente anda na rua, geralmente, né, algumas vezes eu faço isso, a gente vê um negro, outro negro, a gente fala, opa, faz assim, se cumprimenta. É como se tivesse um elo invisível que interliga as populações negras no Brasil. Esse é um elo invisível, uma sensação de pertencimento que vai tendo quando nós vemos um irmão, uma irmã preta no meio de um lugar que é rodeado de pessoas brancas. Né? Esse elo invisível que podem vir, que é importante mencionar aqui, que pode vir, né, a aparecer esse elo invisível, né? Eu estou falando aqui que conflitos acontecem em qualquer grupo étnico-racial, né? Enfim, mas o ponto aqui é que esse elo invisível que tende a ligar a experiência de ser negro em um país é o que eu quero colocar aqui na minha fala, é o que demonstra a defesa arquetípica do espírito de grupo da população negra no Brasil, mesmo com todas as particularidades, as diferenças que elas têm, tudo isso que nós sabemos, né, dos movimentos negros. O ponto que eu quero trazer aqui é que na população negra, ela, no seu espírito do grupal, ou seja, como fala, o espírito grupal é o núcleo do grupo. Como eu falo isso, né, é evidente que é no nível inconsciente, né, até trazendo a ideia de um inconsciente cultural. Inconsciente cultural, a qual envolve, né, a qual os seus conteúdos os complexos culturais, né? Se por um lado, no inconsciente pessoal, a gente tem complexos de níveis pessoais, no inconsciente cultural, nós temos complexos grupais, complexos culturais. E nesse sentido, quando um grupo ele é ameaçado, ele se sente, vamos dizer assim, ameaçado, encurralado, algum tipo de situação que pode levar que o grupo tende a sentir com medo, causando uma certa ansiedade, ameaçado, o grupo tende a se proteger, ou seja, proteger o núcleo que carrega aquele grupo. Esse elo invisível que eu trago aqui das populações negras, que se materializa nos movimentos negros, na organização da população negra ao longo da história. Acho muito importante, né, trazer esses pontos aqui. Mas, como a gente vai observar essa defesa arquetípicas do espírito de grupo no lado da população branca, o que acontece é o que nós vemos, essa necropolítica que é movimentada no Brasil durante séculos. Ou seja, o grupo ele se sente ameaçado. E quando o grupo se sente ameaçado, a gente vai tentar dar um jeito de expulsar. O que houve, né, no pós-abolição, a abolição é tão traumático quanto a escravização. Nesse período do pós-abolição, que a gente tende a trazer aqui, é que há uma organização tanto consciente, mas também, né, de um consciente grupal, de buscar, de todas as formas, evitar que a população negra tenha qualquer tipo de ascensão social. Isso que aconteceu. Ou seja, há uma certa tendência de impossibilitar que a população possa se manifestar ou possa trazer algum tipo de força. Percebe isso? Como a gente observa as narrativas do governo Bolsonaro, de governos anteriores, né? Isso, eu falo isso de qualquer governo no país. A tendência hoje atual é um grande assim calabouço que se abriu aqui. Mas outros governos, né, não podemos ser ingênuos em frente a todas as formas assim de maquiar a questão. Ou seja, há sempre uma tentativa de buscar evitar que aquela população tenha voz. Acontece isso onde? Nas universidades, como no caso aqui da psicologia, quantas pessoas pretas estão estão cursando psicologia, quantas pessoas pretas conseguem chegar a um certo ponto de desenvolver pesquisa, e são pesquisas potentes, são pesquisas com força, e
o ponto dessa jornada de hoje, que eu acho muito importante, né, a realização do Departamento da Alma Brasileira é de uma beleza tão grande, né, com a realização desse evento, exatamente por isso. Eu estou aqui. Semana que vem o Milton estará aqui, e depois a Pamela, a Priscila, tantas outras pessoas pretas que fazem produção a partir da psicologia analítica, que a gente acaba não tendo voz e espaço de levar nosso material, nosso conteúdo. Então, isso sim, é evidente que eu trago aqui também uma questão de racismo institucional, a qual, né, quando uma pessoa preta atende a estar um espaço de poder, de representatividade, a tendência é de tirar ela, colocar, diminuir a sua fala, enfim, é o que acontece. Né? Há uma tendência das pessoas brancas de algum certo nível a diminuir a fala das pessoas pretas. Isso que eu faço esse recorte aqui quando Thomas Singer vai falar a respeito de defesa arquetípica do espírito grupal. E o que eu estou, né, atualizando essa nossa conversa, né, trazendo vamos dizer assim, escurecendo, como eu falei do início, que a defesa arquetípica do espírito grupal podem ser evidenciadas a partir dos movimentos negros no Brasil, a partir da organização da população negra, ou seja, então o grupo, mesmo quando o grupo ele vivencia experiências traumáticas, há sim uma organização social externa, mas também, vamos dizer, psíquica, aquela que envolve todo aglomerado que é contido no inconsciente cultural. Isso que é o importante, né? Quando o Kimball vai falar a respeito de complexo cultural lá no início, em 2000, está falando a respeito da gente observar com uma lente a psique coletiva dos grupos. E aqui é evidente, né, a partir até mesmo da minha pesquisa, e aqui, né, buscando atualizar os conceitos da psicologia analítica a partir da minha experiência enquanto um homem preto, enquanto um homem jovem preto, eu vou trazendo que a organização ela ocorre tanto de uma forma consciente enquanto também inconsciente. Ou seja, nenhuma população se entrega de bandeja ao extermínio, nenhuma população se joga ao tipo de opressões. Os grupos étnicos da África, ao serem sequestrados de suas terras, ninguém se entregou de bandeja, ninguém, opa, vamos lá, pode me pegar assim. Não houve resistência, houve luta, houve formas engenhosas, e aqui eu evoco, né, a ideia de que Jung traz, de uma psique criativa para reinventar forma de organização. Ora, a gente vê aqui o candomblé vivo, pulsante, né? Se o candomblé está aqui, demonstra que houve uma organização das populações étnicas da África ao chegar nessas terras, ao ser sequestrada e vir para cá. Então, quando o Singer vai trazer, lá em 2002, a respeito da defesa arquetípica dos grupos, aqui que eu estou dialogando com esse conceito a partir dos movimentos negros. Isso é tão interessante trazer esse assunto aqui com vocês, que essas experiências de organização da população negra ocorrem há muito tempo, né? E eu coloquei aqui alguns registros, né? O que é importante mencionar, que eu considero que o tráfico transatlântico, né, que ocorre lá do continente africano, aqui as Américas, não foi a primeira experiência que a África subsaariana foi levada a sequestro e a escravização, né? Então é importante a gente trazer também que lá no século VIII também houve situações do tráfico árabe, a qual grupos étnicos da África subsaariana também foi feito de refém e levado a ser explorados, né? Eu falo isso para quê? Agora, quem está falando da África subsaariana está falando dos meus ancestrais antiguíssimos e de alguns de nós, pretos e pretas, que podem estar aqui. E eu venho aqui, né, fazer o registro da Revolta dos Andes, né? Revolta dos Andes que ocorre em 869. Olha lá,
1869, ocorreu a Revolta dos Andes. A Revolta dos Andes foi a luta dos escravizados contra o islamismo medieval. Né? Eu separei aqui um trecho que fala o seguinte: os Andes designa basicamente os povos de língua banta da costa da África Oriental. E fala da costa da África Oriental, da África, que desde os tempos pré-islâmicos tinham sido trazidos como escravos, como escravo para a Pérsia e Mesopotâmia, sendo os Andes muito numerosos nesses países, né? Que essa revolta, os Andes, né, era o que chamavam, né, o que chamavam as pessoas negras, de pele escuras, né? Então, nessa revolta dos Andes, né, esses grupos pré-islâmicos vão chamar, né, aquelas pessoas em situação de escravização como os Andes. E eu faço questão de trazer esse marco histórico, ou seja, ele está falando de 869, a Revolução dos Andes. Olha só como sempre houve na história da população negra maneira de se reinventar contra formas de genocídios. Bom, só para finalizar aqui a minha fala, né, e outros momentos assim de resistência da população negra que ocorre lá em 1835 na cidade de Salvador, que é a Revolta dos Malês, e depois em 1931 é o que se refere à Frente Nacional, à Frente Negra Brasileira, enfim, tantas outras organizações negras que existem para buscar, né, mostrar e evidenciar a resistência da população negra. Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Outros pontos a gente pode trocar ao longo dessas perguntas e respostas, né? Houve uma situação aí de tecnológica que eu estava todo preparado, todo vestido aí com várias imagens, né? Imagens assim de quadros de artistas negros e negras, e acabou não acontecendo, né? Eu fiquei um pouco embaralhado aqui de como continuar, assim, como fazer. Mas deu certo, né? A gente fez a moda antiga, tá tudo bem. É isso, Bruno, tá tudo bem. A gente te agradece muitíssimo as tuas colocações. Em primeiro lugar, eu acho que a gente te agradece, né, a tua generosidade em dividir conosco a tua história tão pessoal e tão íntima, além de todo esse teu saber construído aí nos seus estudos. E tenho certeza que faço minhas as palavras do grupo todo que estava assistindo, no sentido que os slides não fizeram falta. Que tu conseguiu, na tua fala, trazer a força dessas imagens e acionar coisas muito profundas e imagens definitivas aqui em nós, independente de visualizá-las nos slides. Nós temos agora um pequeno espaço ainda, né, em torno de 15 minutos, para poder te trazer algum questionamento, alguma pergunta que venha aí do público, que ficou querendo saber alguma coisa. Então, eu passo para o Humberto, para ele também te fazer algum, né, poder te comentar, te saudar aí, e enquanto a gente organiza as perguntas, os questionamentos que vão chegando aqui. Olá, Bruno, que bom te ouvir. Eu desde o início, anunciei aqui que essa era uma intenção nossa toda, do departamento como um todo, desse estudo que estamos aqui fazendo, mas era uma intenção minha, né? Realmente poder te ouvir. Eu te ouvindo aqui e acompanhando o chat, né? Algumas coisas das pessoas. Eu vi que teve um andamento no comentário das pessoas muito interessante, que foi o que também, de alguma maneira, me tocou muito, né? Na medida que você começou a falar de você, algumas pessoas falaram, é mesmo, por exemplo, né? Temos as inscrições na pele, a própria Pamela fez aqui
essa afirmação. É, Parabéns pelas falas. Então, na medida que você foi se apresentando, né, como por esse lugar, né, da fala, né, e foi aguçando aqui em mim e no público esse lugar da escuta, exatamente, né? E foi muito curioso, até porque na hora que os slides, as pessoas também quiseram participar, quiseram te dar sugestões, então faça assim, descreve as imagens. Aí, em algum momento, teve um comentário muito interessante, que de qualquer maneira, por exemplo, o fato de não aparecer não teve problema, porque ele fala de um lugar ancestral, da tecnologia ancestral. Outro comentário que teve aqui também num dos comentários, nós não vamos poder falar de todos, né, mas foram muito interessantes comentários. Um dos comentários era, caramba, né, como o Bruno está falando dessa questão, alguém falou, me formam imagens. Então, de alguma maneira, dizendo que não sentiu exatamente falta, né? É que adorei que você descreveu, teve uma hora que você descreveu a figura, aquilo tornou-se imagem de qualquer maneira, então o público interagiu com você de uma maneira muito, muito, muito isso, né? Se eu senti assim, né, pelas falas, aguçando o lugar de escuta. E realmente me chamou muita atenção isso na sua apresentação, né? Desse lugar falado. Você me falou do Kimball's, né? Eu não sabia exatamente que o Kimball's Alanegra é muito interessante a sua questão, né? Dentro da história do conceito de complexo cultural, né? E ter vindo de lá do Kimball's, né? E isso tudo me chamou muita atenção, reforçou bastante o que eu estou realmente buscando aprender e olhar, e aguçou realmente aquilo que eu estou disposto, pelo fato de estar aqui, e estamos propondo a todos também que se deixem aguçar, né, o espírito do lugar de escuta de quem viveu, de quem vivenciou. Mas a pergunta que eu tenho para você é uma que realmente me toca muito, me angustia, não é? Todo mundo vive também me perguntando isso, e aí? E a esperança? E a esperança, quer dizer, tudo tá tão difícil, né? E o olhar nosso está tão aguçado para o crítico, com toda a razão, e a esperança. Teve uma hora que você falou uma coisa tão interessante, que você falou do potencial, né? O potencial, eu entendi a resistência, né? A resistência africana, como a resistência indígena não sucumbiu, quer dizer, apesar de tão avassalado, né? Não sucumbiu. Então, isso me criou a imagem de uma resistência ancestral, qualquer coisa assim, dessa espécie, né? Mas, então, queria passar para você um pouquinho essa angústia, né? Da da esperança, porque eu sei que a esperança ela está no oposto, ela está no sinônimo da consciência, ela não é o oposto da consciência, pelo contrário, né? A esperança é. Então, né, no que investir, né, na esperança do, do reconhecimento dos lugares de todos, né, para super sintetizar. Opa, agradeço, Humberto, compartilhar as imagens, as impressões, muito, muito forte. Então, evidente, né, nós não sucumbimos, né, estamos esperando, temos fagúrias, né, como eu vou trazendo a respeito, né, do espírito, a defesa arquetípica do espírito grupal, se remetem a esse ponto, né, o grupos vão se organizando, se reinventando em frente às opressões que podem vir a surgir. Né? E outro ponto, a mesma forma que os complexos pessoais não são ruins, né? A gente tem uma leitura que complexos são uma coisas negativas, não é, né? Complexos são algo importante, né? Sem complexo não tem vida, né? Complexo é o que mantém a dinâmica psíquica. E os complexos culturais são diferentes, né? Esse lado mais pessoal,
positivo, assim, ou que vai causar, né, uma esperança ao gente tratar os complexos culturais, como eles vão, vamos dizer, se acendendo dentro de nós, no sentido que, enquanto o grupo, né, um grupo étnico-racial, se mantém mais integrado com a sua comunidade, vamos dizer, aqueles elos invisíveis, ancestrais, eles estão assentados internamente, são aquilombados naquele grupo e naquele indivíduo, aquele aspecto, né, das experiências traumáticas do complexo, eles vão se reorganizando para o lado, vamos dizer assim, mais construtivo, ou seja, né, o que o grupo pode em si de desenvolver de pontes, de ensinamentos, de transmitir além das experiências traumáticas, no caso, eu mesmo compartilhei a minha, mas experiências assim mais ancestrais, a quais os indivíduos vão mostrando toda a sua organização, todos os toques, né, que as pessoas vão dando uma das outras, as pessoas negras vão dando uma das outras, e isso é um marco muito fundamental, né? Nesse slide, tinha trazido mais imagens para ilustrar esse funcionamento positivo dos complexos culturais intergrupos, que é de uma criança negra, não é uma imagem, é uma fotografia antiguíssima, né? Uma fotografia de 1920, uma coisa assim. Mas é uma fotografia que mostra, né, uma criança negra aprendendo os passos, né, de capoeira com sua mãe. Né? Uma imagem muito linda. Esses passos de capoeira, outras imagens que eu tinha trazido, mas que eu posso falar aqui, do arrumar o cabelo junto e assim por diante, né? Ou seja, como o grupo tende a se assentar quando seus elos são restaurados, né? Os elos acabam sendo restaurados a partir de sua ancestralidade, né? Há um certo mito da árvore de Iroko, né? Que a árvore de Iroko, né, que é uma divindade, que é a divindade que representa um tempo. Aí nesse mito bem específico, é bem interessante que a árvore de Iroko é a ponte que liga, né, os orixás das regiões, né, de África, né, no caso lá de Urubás, e que liga até aqui a diáspora. Né? É muito bonito essa imagem, né? Uma árvore ancestral, né, no caso a árvore de Iroko, que vai interligar as divindades até aqui a diáspora. E não é diferente, né? Como a gente vai entrar dentro de nós, nas imagens psíquicas que tem a população negra, tem a partir de sonhos, dos desenhos, na literatura, né, nas fantasias e tantas outras, demonstram que essa árvore se mantém ainda conectada lá no continente de África. Eu falo isso, né, porque eu recordo, eu tive um sonho bem interessante uma vez. Eu sonhei que eu estava numa uma terra vasta, meio árida, assim, né, com céu laranja, e tinha 3 crianças brincando na areia, né, na terra, e tinha uma voz, né, que falava assim para mim: não, você tem que cuidar dessas crianças, né? É um sonho bem interessante. E as crianças falavam uma língua estranha, né, uma língua que eu não conheço. E o que mais me chamou a atenção, por isso que eu não esqueço até hoje desse sonho, é que tinha uma figura negra, alta, velha, com capuz, né, segurando, né, com uma máscara de caveira e com bastão, uma figura muito velha, cansada, que segurava esse bastão. Evidente, né? Ele tinha uma máscara de caveira, e eu, né, em relação a Candomblé, eu sou filho de Omulu, né, que é o senhor da terra, que é o senhor do sol, é o senhor que tem uma certa proximidade com a ancestralidade. E essa imagem é tão forte para mim, né, essa imagem desse velho segurando um cajado num lugar muito distante, numa terra que as pessoas falavam uma língua que eu não conhecia. A esperança, eu penso, né, quando a gente vai revitalizar esses complexos culturais com a sua outra polaridade, né, no campo junguiano a gente trabalha com polaridades, acho que está aí, né, com nossos elos são restaurados e a gente consegue se aproximar de nossas ancestralidades, né? Ou seja, os fantasmas, eles não estão nos atormentando, né? Os fantasmas, eles viram ancestrais, né? Uma diferença dos fantasmas e dos ancestrais, né? Os fantasmas não atormentam,
né? Aí, no caso dos fantasmas que eu falo, tantos fantasmas, né, narrativas fantasmas que acompanham os grupos étnicos, raciais da população branca, assim como a população negra. Excelente, excelente, Bruno. Quero te passar que o chat aqui no YouTube continua sem parar, né? Muito mais que perguntas, de comentários, né? De agradecimento pela tua fala, o pessoal todo realmente com uma escuta muito aberta, muito sedenta, né? De poder te ouvir e receber tudo que tu te dispôs a trazer para a gente hoje. Foi muito interessante no final da tua fala, tu estava trazendo as questões históricas até, né, de tantos movimentos já, né, de resistência, de criatividade, aos quais a gente, na história, por exemplo, acabou sofrendo um epistemicídio aí, como se diz, né, na medida que nós temos toda uma vida escolar e nunca ficamos sabendo da história como ela aconteceu, né, que me fez lembrar da Mangueira e o samba, né? Brasil, meu negro, deixa eu te contar a história que a história não conta, né? Porque isso é muito urgente, eu percebo isso, e essa abertura das pessoas, esse desejo de realmente conhecer e entender tudo o que aconteceu e os complexos todos, né? Que vem a partir daí, né? E aí me lembrei, eu acho que numa aula do professor Simas, que ele traz, que perguntaram para o Cartola uma vez se ele sabia dizer as origens dele, né, de África, né, de que povo, de que tribo, de onde, né, quem eram os ancestrais dele, né? E ele disse que não, que como todos não sabia, né, porque as coisas foram como foram, mas que afinal ele era Cartola de Mangueira, né? E que esse pertencimento era suficiente para as coisas continuarem e poderem, nessa potência, se resistir, se reencantar, como tu está trazendo, né? Então, acho que todo o nosso agradecimento a esse momento, a essas trocas, e estamos realmente já nos encaminhando para os últimos minutos, assim. Então, a gente te convida a alguma fala final, se tu ainda acha que ficou, né, algo que tu gostaria, que tu precisa nos colocar, senão também a gente já passa para o Humberto para as despedidas, e valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Então, mas eu falei bastante, foi uma alegria estar aqui, como tinha comentado, é muito precioso esse momento, né, que o Departamento da Alma Brasileira promove um evento tão rico, tão sensível, né, como esse, né, na figura aqui do Humberto, da Rosa, e tantas outras e outras. Certo, muito bom, Bruno. Também o Bruno é outra. Aí estão duas vigas importantes dessa jornada. O Bruno, que no nosso departamento é a pessoa que está trabalhando do ponto de vista mais né, que tem o lugar da fala, da questão da africanidade e que trabalha especificamente, pesquisa especificamente com isso, então foi importantíssimo, assim como no nosso Ancestralidade Indígena, Ana Luísa Menezes foi um dos pilares importantíssimos para nós desenvolvermos esse tema, e a Rosa, que tem nos botado no chão, né? Eu me lembrei de um workshop que eu fiz uma vez com um músico africano, filósofo e músico africano, Bamamu. E eu me lembro que eu fui para o workshop, o que eu ia fazer lá e tal, é curioso e tal. Bamamu botou a gente o dia inteiro para socar o pé no chão. Era o dia inteiro, nós íamos para o quintal e batíamos o pé no chão, e batíamos o pé no chão, e batíamos o pé no chão de uma maneira, e o tempo inteiro era isso. Quer dizer, isso é que era o trabalho do Mamamoo, era nos colocar, eu acho que o que ele queria dizer era nos colocar em contato com o ritmo, com a terra e tal. Aquilo é uma experiência inesquecível, de alguma maneira tem a ver
eu evoquei essa lembrança. Eu nunca me esqueci de passar um dia inteiro batendo o pé no chão, parando de vez em quando, batendo o pé no chão, batendo ritmicamente. A sensação que eu tinha é que eu estava me aproximando da África, né, daquela maneira e tal. E agora, nesse momento, também aqui de fechamento desse encontro, poder ter o Bruno como essa espinha do conteúdo, da nossa busca de conversar com quem estuda, pensa e tem esse lugar da fala, e a Rosa, a nossa organizadora disso tudo, seguradora de todas as pontas para que esse evento pudesse realmente se coagular, como ele está agora. Então, muito obrigado a vocês dois, como coordenador disso. Sem vocês dois, não teria coordenador que desse conta disso. Então, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos falar do próximo, né? Isso. Vamos aqui convidar, né, o pessoal todo, então, no dia 5 de junho, né, nosso próximo encontro do próximo mês, Cultura e Samba na Resistência Negra. Volto a lembrar, então, com a Helena Teodoro, Newton Souza da Silva e o Bruno Mota. Então, se o Bruno quiser também nos falar alguma coisa desse encontro, já aqui no nosso fechamento, já que ele, então, né, sai daí para coordenar o próximo encontro. Bom, estejam presentes, né, com figuras muito importantes, como a Helena Teodoro, um dos principais representantes da cultura negra aqui do país, uma pessoa muito de peso, né, junto com o professor Newton, que desenvolve um trabalho lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, como professor de pós-graduação, que orienta a partir do Jung. Então, no campo junguiano, né, tem o Newton, né, uma figura que tem uma contribuição ímpar, né, já que é difícil encontrar professores que desenvolvem pesquisas em universidades públicas, né, a partir de orientação, e junto com a Helena Teodoro, né, uma pessoa de extrema importância para todos nós aqui do país, intelectual. Convidamos a todos, então, para reaparecerem, para continuar conversando com a gente. A gente está se dando conta de que muito do que está rolando aí, né, em movimento no chat, não podemos exatamente nos comunicar, porque é de uma intensidade enorme, muita coisa interessante, mas ao longo da jornada, talvez a gente vá poder fazer voltar alguma dessas questões, algum desses pontos que vocês estão levantando. Venham conosco até novembro, uma vez por mês, na terceira jornada da Alma Brasileira, Morte e Renascimento de Ancestralidades Africanas na Alma Brasileira. Até sábado, primeiro sábado de junho, que é qual dia mesmo? Dia 5 de junho, nesse mesmo horário, de 4 às 6 horas, estaremos aqui. Eu não queria deixar de me referir a essa equipe que tá por aqui nos bastidores o tempo inteiro e que foram fundamentais. Cristiano Costa para as imagens que apareceram, Nina para os contatos com as mídias, o YouTube, temos Facebook, temos Instagram, a Alda no trabalho com a divulgação, o Vilmar, que está por aqui comandando essa banda, mas que não aparece. Então, realmente é uma gratidão a esse espírito de... O tempo inteiro estivemos nesse espírito de estamos juntos, tudo nasceu realmente desse coletivo que quero só avisar para todo mundo que eles estão aí na retaguarda, viu? Só não aparecem, mas são fundamentais para que isso aconteça. Andréa Cunha nos ajudou, ficou acompanhando aí o tempo inteiro o chat, nos informando, nos ajudando a nos comunicar com vocês. Então, Tereza Caribé, a nossa decana, que já desde o início falamos aqui. Então, essa foi a equipe que está na organização disso e contente por estarmos manos nessa situação. Pessoal, só por favor, vejam no próprio canal aí do YouTube, na descrição do encontro de hoje com o querido Bruno, tem lá embaixo, no final, um link de uma vaquinha solidária
que então é uma instituição, né, que o Bruno conhece e acompanha, para a qual nós estamos, então, convidando a todos que bem à vontade façam as suas contribuições voluntárias para essa instituição, que é uma instituição de estudo de culturas africanas, não é, Bruno? Sim, Boa, né? Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Gratidão aí. Até mês que vem. Até. Um abraço Até. a todos. Tchau.